E as eleições dos Estados Unidos foram destaque nos jornais do mundo todo. E para falar do resultado, eu estou aqui com a professora da UFLA e também cientista política, Júlia Moreto Amâncio, que vai dar mais detalhes para a gente sobre esse resultado, né? E falar mais um pouquinho. Professora, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Lisa, obrigada pelo convite mais uma vez. Vamos falar um pouquinho desse esse resultado, essa reviravolta nas eleições dos Estados Unidos. Pegou muita gente de surpresa, não é, professora? Com certeza, Lisa. Ainda que alguns analistas já estivessem apontando para a possibilidade desse resultado, né? Já havia várias análises e no dia anterior à eleição já havia um impacto técnico, né? A eleição do voto pelo voto direto foi muito apertada. Depois no colégio eleitoral já não foi tão apertado assim, né? Mas acabou pegando as pessoas assim de surpresa. E qual que é a avaliação que você faz do resultado dessas eleições? Bom, pegando um pouco as análises, né, dos principais cientistas políticos no mundo hoje, elas não chegam a ser uma surpresa diante de várias mudanças que a gente tem visto, né? Então, por exemplo, o referendo que foi feito, né, no Reino Unido para a saída da União Europeia, o avanço dos partidos de direita na França, na Alemanha e até mesmo na América Latina, né, como foi o referendo na Colômbia, as eleições argentinas, o processo que o Brasil está vivendo, esses analistas entendem que é uma virada conservadora, um avanço do conservadorismo no mundo, né, e que todas essas mudanças que nós viemos passando nos últimos anos são um fenômeno semelhante, né, mas sobretudo a questão do Reino Unido e a saída do Reino Unido da União Europeia. Por que eles são o mesmo fenômeno e por que são comparáveis à vitória do Donald Trump nos Estados Unidos? Porque eles são uma reação de uma classe média que tem um pouquinho mais de recursos, né? Que tem uma casa, que tem um carro, que tem um emprego minimamente estável, que se vê perdendo seus direitos, se vê levando uma vida um pouco mais difícil e coloca a sua revolta nas urnas e em processos políticos contra os trabalhadores mais precarizados e mais pobres. Então é uma luta dos pobres contra os pobres, né? E que acabam escolhendo essas saídas conservadoras como uma resposta quase que desesperada a toda a crise, né, que vem vivendo o mundo, né, desde 2008, e o epicentro dessa crise são os Estados Unidos, né, porque é de lá que essa crise surgiu e essa classe média foi a mais afetada e se sente muito insegura em relação, né, às políticas econômicas e às políticas públicas em geral que foram sendo feitas. Então, essas classes médias reagem nesse momento, principalmente contra os imigrantes nesses países, na Europa e nos Estados Unidos, porque veem os imigrantes como uma ameaça aos seus empregos, né? E veem os imigrantes como uma ameaça a alguma segurança que eles ainda sentem ter em relação, enfim, ao seu modo de vida. E, na verdade, é um equívoco, né? Porque esses imigrantes, eles vão competir por empregos muito mais precários, mal remunerados, sem nenhum tipo de direito trabalhista, não tem o mesmo nível de formação, mas, na verdade, é um momento que as pessoas não estão sabendo como expressar essa insegurança e essa indignação com saídas que sejam propositivas e que sejam boas para todos e acabam prejudicando alguns em nome dessa insegurança. E esses candidatos, eles acabam oferecendo uma resposta a essa raiva, a essa indignação, à intolerância que as pessoas de fato sentem, né, como é o caso do Donald Trump, que expressou durante a campanha todo tipo de intolerância às mulheres, aos negros, homossexuais, então, é isso imigrantes. Que eu acho que deixou mais surpresa a população, porque o que a gente pôde acompanhar pelos jornais, né, pelas redes sociais, nossa, agora a gente já viu de tudo e agora mais essa, né, uma pessoa, né, que tem assim, favor do estupro e muitas outras coisas, ele disse durante a sua campanha, e vencer deixou o mundo bem abalado. Eu acho... Pelos Estados Unidos ser uma grande potência. Também, mas principalmente pelos Estados Unidos serem uma referência do ponto de vista da democracia e dos valores democráticos, né? Do ponto de vista de ter sido historicamente um país
que defendeu a tolerância, as liberdades individuais, os direitos civis, mas na verdade as pessoas se surpreenderam e até saiu há uns 4 meses atrás, saiu uma reportagem e um comentário de um cineasta norte-americano chamado Michael Moore, que tem filmes muito críticos aos Estados Unidos há bastante tempo, e ele é muito respeitado nos Estados Unidos, e ele deu essa entrevista nos principais canais, né, norte-americanos de televisão, dizendo que ele achava que o Trump ia ganhar e dando os motivos pelos quais ele achava que o Trump ia ganhar, e foram exatamente os motivos pelos quais, né, ele ganhou enfim, essa premonição acabou praticamente acontecendo. Um vidente. E aí ele disse o quê? Ele falou assim, a surpresa da gente ver um candidato desse sendo bem sucedido é porque a gente não está saindo da nossa bolha e não está vendo o que está acontecendo à nossa volta. Que as pessoas são intolerantes, as pessoas são preconceituosas, o preconceito está aí, está na nossa sociedade, no Brasil, né? As pessoas realmente pensam aquilo, né, que o Trump fala. É lógico que não é a maioria que pensa isso, mas existe um percentual de pessoas muito grande, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, na Europa, e também foi o choque, né, o referendo do Reino Unido, porque revelou as mesmas coisas. Foi um choque a eleição recente na Alemanha e na França, e tem vários filmes e documentários que têm saído explorando essa reviravolta da direita, mas que na verdade expressa o que as pessoas já pensam, ou seja, não é essas figuras políticas, elas não estão deslocadas, elas refletem aquilo que as pessoas já pensam, mas às vezes a gente fica chocado das pessoas de fato pensarem em defenderem Com isso, certeza. né? Sobretudo quando envolve um nível de intolerância religiosa, racial, de gênero, e um nível de violência, né, defendido muitas vezes por essas pessoas. Não só pelo Trump como candidato, aqui no Brasil a gente tem alguns candidatos que defenderam e ganharam a eleição, né, municipal baseado nesse tipo de discurso, e alguns até que estão dizendo que vão concorrer à presidência e que têm um discurso semelhante, e que também não podemos dizer que seremos surpreendidos se eles tiverem êxito, né, nas próximas eleições, porque me parece que esse é o caminho que o mundo está seguindo. É hora da gente repensar então, né, professora? Mas a gente sabe que os Estados Unidos são uma grande potência, e como que esse resultado ele pode refletir para nós aqui no Brasil? A gente está passando por uma situação muito difícil, uma crise que realmente agora o pessoal está sentindo. Isso pode mudar alguma coisa? Bom, a crise, ela é resultado de escolhas que os Estados Unidos fez do ponto de vista da sua política econômica, né? Essa crise que nós estamos vivendo agora é a segunda onda da crise de 2008. Normalmente as crises, de acordo com os economistas, elas têm um comportamento em V, ou seja, elas têm um momento de queda brusca, né? Quando a gente chega no fundo do poço, depois a gente recupera. Só que essa crise tem uma característica diferente, ela não tem um comportamento V, ela tem um comportamento W. Então a gente já teve uma queda, 2010 a 2012, recuperou e caiu de novo. E essa segunda queda está sendo mais profunda, porque partimos de um patamar inferior. Isso é mundo, né? Isso não é o Brasil, isso é o mundo todo está passando por isso. E essas escolhas equivocadas, enfim, na verdade a desregulamentação do sistema financeiro norte-americano que levou a essa crise, com todo o problema gerado pelas hipotecas, o sistema financeiro não controlou o nível de endividamento dos norte-americanos, da classe média, como eu estava dizendo, e isso gerou essa crise. Os republicanos, eles são conhecidos, né, historicamente, por serem menos protecionistas do ponto de vista econômico. E isso beneficia, historicamente, o Brasil e qualquer país que esteja fora das fronteiras norte-americanas. Os democratas são um pouco mais protecionistas e tendem a proteger mais o mercado interno e os produtores internos. Então, historicamente, o Brasil se beneficia mais de vitórias de republicanos. É interessante que o presidente Lula, por exemplo, estabeleceu ótimos acordos comerciais com o Bush, que era uma surpresa, porque do ponto de vista ideológico eles tinham direcionamentos muito opostos, né? Diferentes, mas do ponto de vista econômico iguais, eles tinham uma confluência. Só que o Trump, ele traz uma característica diferente, e ele foi um candidato que surpreendeu, acima de tudo, não só pelas suas posições ideológicas, mas principalmente porque ele não foi apoiado por Wall Street, que é o centro financeiro dos Estados Unidos. Sim. E essa, na verdade, foi a maior surpresa, né? Porque é muito raro que um candidato ganhe a revelia dos interesses do mercado, né? E do setor financeiro e dos grandes empresários. E por que ele é rechaçado por Wall
Wall Street, porque ele é imprevisível. E do ponto de vista econômico, ainda que ele defenda a liberdade de mercados e o não protecionismo, ao mesmo tempo ele fez afirmações também contraditórias em relação a isso, que dão indícios de que ele fará coisas na economia no sentido de fechar ainda mais. Né, e estabelecer acordos mais restritos e romper com alguns acordos que foram muito favoráveis aos Estados Unidos, sobretudo em relação ao Oriente Médio e ao NAFTA, né, que é o acordo do norte, da América do Norte, que vai envolver lá o México, toda a polêmica que tem a ver com o México. Então não dá para a gente prever que ele vai ter o mesmo comportamento que os republicanos tiveram historicamente, porque ele é tão imprevisível que não dá para saber. E como ele expressa esse preconceito tão grande em relação aos países da América Latina, né, que o Brasil é visto por eles como América Latina, Sim. é muito provável que haja algum grau de exclusão ao invés de incorporação econômica. Então, pode ser que a gente seja muito prejudicado. Tem um outro aspecto importante a ser tratado em relação aos brasileiros, que diz respeito à imigração, né? Havia, desde o governo Lula, todo um trabalho, né, da chancelaria brasileira, do Itamaraty, de consolidar um acordo de imigração mais favorável a nós, tanto que houve uma mudança nas regras de visto, que anteriormente eram regras muito rígidas e o visto tinha validade de 5 anos, depois de um longo processo de entrevistas, etc. E recentemente isso mudou para o visto de 10 anos, com um processo muito mais flexível e mais tranquilo de ser feito. E havia uma sinalização de acordo de brasileiros residirem nos Estados Unidos com regras ainda mais flexíveis e mais fáceis, ou seja, facilitando a nossa entrada no país para residência. E aí o grande medo é que esse acordo ainda não tinha sido assinado e há um receio de que haja, né, um retrocesso nesse acordo e, portanto, ele não venha a cumpri-lo. Então, eu acho que não dá para a gente ficar muito otimista do ponto de vista daquilo que nos afeta diretamente. Agora, evidentemente que do ponto de vista dos valores democráticos, como a gente estava falando, né, das ideias de liberdade, eu acho que a gente também tem que ficar um pouco temer um pouco, porque são ideias que a gente vinha construindo ao longo do século XX, no início desse século XXI, né, de um mundo mais igualitário, mais democrático, com mais liberdade, com menos violência, com menos, né, autoritarismo. E o que a gente vivenciou nesse 2016, em todas as esferas, foi totalmente o inverso, diferente. né? Então, eu acho que é o mundo um pouco dando um sinal de que a gente precisa repensar. Com certeza. Só uma última coisa, que é em relação ao nível de abstenção dessa eleição norte-americana, porque, na verdade, quase 50% do eleitorado norte-americano não foi votar nessa eleição. O voto nos Estados Unidos é facultativo, né? Ou seja, as pessoas só votam se elas quiserem. E isso tem implicações muito problemáticas para a democracia norte-americana, ainda que a gente reconheça como a maior democracia do mundo, ela não é tão democrática assim. Porque as pessoas com menos recursos financeiros, menos educação e também com menos incentivos ideológicos, ou seja, aquelas pessoas que não apoiavam nem o Trump nem a Hillary, porque a Hillary também tem um nível de rejeição muito alto nos Estados Unidos. Mais de 70% da população norte-americana não apoiava a Hillary de forma nenhuma, mesmo não apoiando o Trump Ainda teve também. a suspeita dela de envolvimentos. Exatamente. Então, quer dizer, as pessoas que não tinham, assim, tanta vontade de votar num candidato ou outro, deixaram de votar. E isso, na verdade, foi a grande surpresa. Foi um nível de abstenção muito grande. E eles quase que empataram, né, na votação. Então, isso pode levar a problemas de legitimidade também da eleição. Bem, um pouquinho deu um apanhado para nós, para a gente repensar, então, não só aqui, né, mas também como que vai ser daqui para frente, não é isso, professora? Exatamente. Muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos aqui no TVU Notícias. Uma boa noite. Imagina, obrigada, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez.